Você já sentiu que a resposta do outro a algo que você fez ou a algo que você falou não foi dada na mesma medida que a sua? Tipo, um exemplo. Imagina que você lê um livro muito legal e aí você foi falar pra alguém desse livro, né? E a pessoa, tipo, nem ligou pra você. E, na verdade, isso é muito fácil de acontecer, porque quando a gente lê um livro bom, a gente quer falar pra todo mundo sobre esse livro, né? E, gente, geralmente, ninguém quer saber, é verdade. Mas existem coisas assim que a gente chega na maior animação pra falar com a pessoa. E é tipo assim, como se você sentisse muito, como se você sempre desse muito, sabe? Com muita intensidade. E você sente que as pessoas não retornam a mesma coisa pra você, seja em alguma conversa, talvez você sempre puxe muito assunto, ou em algo que você faça. Eu acho que a gente pode colocar até como um reconhecimento, sabe? Ou uma reciprocidade, porque na verdade é isso. E aí, você já se sentiu assim? Uma coisa que liga muito com isso é o estar incomodando. Quando a gente sente que a outra pessoa não responde da mesma forma que a gente sente que a gente tá incomodando, né? Que, acho que eu tô aqui sendo muito chato, tô falando demais. E acho que a pior coisa, gente, é sentir que você tá incomodando, sabe? Isso pode se encaixar em várias áreas da nossa vida. Eu acho que agora vai ficar mais claro. Como, por exemplo, no trabalho, na igreja, como eu já citei, em relacionamentos familiares, amorosos, em amizades. Eu já vi uma história que era assim. Tava conversando com uma pessoa que ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. E aí, ela tava falando que não tem muitas amigas. Na verdade, não tem quase nenhuma. Por quê? Porque pra manter essa amizade, ela sente que só ela entrega. Então, no aniversário da amiga dela, ela comprava um presente, ela falava, amiga, vamos sair, vamos marcar alguma coisa. Mas no aniversário dela, não tinha o quê? Reciprocidade. A pessoa não fazia a mesma coisa. Então, tipo, como ia sempre acontecendo isso, ela falou, então não quero. É chato pra mim, entendeu? Eu coloco meu esforço e eu não tenho de volta. E eu quero citar isso daqui colocando um respaldo bíblico. Porque a gente sabe que tudo a gente pode responder. Desafio aqui no YouTube. É isso que eu quero fazer. Pegar temas assim e trazer um respaldo bíblico pra gente entender como que a gente deve lidar com essas coisas, com essas pessoas que agem dessa forma com a gente. O primeiro, eu lembro de quem, gente? De Davi. Por quê? Porque Davi queria muito que Saul entendesse que ele não queria matar ele. O reino, o Senhor havia ungido quem? Davi. Mas Davi, gente, todo momento ele falava, você, Saul, é ungido de Deus. Ai de mim atentar contra o ungido do Senhor. Davi não ia matar Saul. E ele tinha deixado isso claro de todas as formas. Falando com as ações dele, né? Ele mostrava. Ele tinha a oportunidade de matar Saul e não matou. Ele não queria matar Saul, mas Saul, ele não entendia. E aí a gente chega nesse tópico aqui. Quando as pessoas formam uma opinião sobre você. Então, Saul tinha uma opinião formada sobre Davi. E a opinião que Saul tinha formada sobre Davi não era boa. Então, como é que a gente lida com pessoas que formam opiniões negativas da gente? E entra muito nesse tema, por quê? Porque essa pessoa que tem uma opinião negativa, você pode falar e fazer qualquer coisa. Parece que ela não enxerga o que você faz, entendeu? E aí você começa a entregar muito, a querer paparicar, não por ser bajuladora, sabe? Mas assim, pra tentar ganhar aquela pessoa, pra tentar falar, olha, eu não sou assim, eu sou uma pessoa legal, eu gosto de você, e essa pessoa não retribui. Então entra muito nisso. Só que a pessoa tem uma opinião formada sobre você. Assim como Saul tinha uma opinião formada que Davi queria assim matar ele, que Davi era um traidor, que Davi tava manipulando, enfim. Com isso eu quero te dizer o quê? Eu acho que esse vídeo é muito voltado para aquelas pessoas que são bem tensas, que às vezes se sentem sozinhas. Porque eu acho que quando uma pessoa ela dá demais aos outros e não recebe, ela se sente sozinha, ela se sente pouco, acredito que desvalorizada, sabe? É como se as pessoas não te vissem. E eu quero te dizer hoje que o Senhor te vê, sabe? Que na verdade Deus dá muito mais do que a gente entrega pra Ele, muito, assim, infinitas vezes, porque a gente não tinha nada pra dar pra Ele, nós não temos nada, né? O que nós damos ao Senhor é muito pouco, e Ele nos entrega tudo, Ele nos devolve, assim, eu não diria nem devolve, mas Ele deu primeiro tudo pra gente e continua nos dando todo o amor, todo o perdão, toda a presença dele. Então, o que eu quero dizer para você? 1 Coríntios 13. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Por que, Gabi, que você leu 1 Coríntios 13? Tudo que você fizer, você tem que fazer com... Quando a gente faz com amor, a gente não espera algo em troca. E quero te dizer também, faça as coisas e
para as pessoas também uma conversa como se fosse para o Senhor. Dessa forma, a gente não vai esperar nada em troca. A conclusão principal de tudo isso é: esteja tão cheia de Deus, tão transbordante, a ponto de não estar cabendo mais nada. Então, você não vai precisar de uma resposta, você não vai precisar de um retorno, sabe? Por aquilo que você faz. Esteja cheia a ponto de transbordar. Quando você transborda, aí sim, outras pessoas serão abençoadas pelo seu transbordar. Então, esteja tão cheia a ponto de não precisar de mais nada. Porque quando a gente não está cheia, se você estiver só até aqui, mas está faltando o restante, vai acabar que você vai buscar em outros lugares. Você vai procurar em outras fontes, procurar em outras pessoas o preenchimento. Mas, quando a gente fica aos pés do Senhor, a gente tem que se encher por completo. E aí, acaba que outras pessoas são abençoadas e a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de uma retribuição. E eu acho que a gente vive muito isso quando a gente está numa liderança, sabe? Porque uma liderança, você lidera várias pessoas. E aí, o que acontece? São pessoas diferentes, pessoas que sentem, pessoas que pensam diferentes umas das outras. E acaba que um líder, quando ele propõe projetos, sempre vai ter alguém que não vai retribuir, que não vai apoiar, que vai falar, não quero participar, não tô afim, que não vai comparecer, enfim. Então, para um líder não se afetar com isso, ele tem que estar cheio, porque ele não vai precisar de mais nada. Então, eu acredito que é se abastecer todos os dias. Fiquem com 1 Coríntios 13. Ainda que eu faça qualquer coisa, gente, se eu não tiver amor, de nada me vale. Eu preciso fazer as coisas com amor. Porque se eu fizer com amor, eu não vou precisar de uma resposta sua. Eu fiz com amor. Não poderia deixar de falar pra você que muitas vezes, quando a gente se sente uma pessoa não correspondida, é porque a gente tá buscando nas pessoas aquilo que a gente tem que buscar em Deus. Porque realmente, se a gente não estiver cheio de Deus, a gente vai tentar se encher com qualquer outra coisa. E a questão é: nada vai preencher, nada vai funcionar, porque a gente não pode depender das pessoas, gente. Não dependa mesmo, sentir bem, de buscar algo que a pessoa te dê, porque nem sempre as pessoas estão bem também, nem sempre as pessoas entendem. E tem um versículo aqui em Provérbios 14 que diz, 14:10, o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Então, o que isso quer dizer, gente? Mesmo que você explique aquilo que você está sentindo, mesmo que você busque, a pessoa não vai conseguir entender completamente, você não vai conseguir explicar completamente aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Você já passou por isso? De ter que explicar tantas vezes, não é isso, aí a pessoa entende outra coisa. Por quê? Porque tem coisas que a gente busca em outros lugares, mas a gente sabe que a gente só tem que estar ali em Deus. Então, se você se sente assim, se você acredita ser essa pessoa, eu te incentivo a orar em relação a isso, em relação aos seus sentimentos, ao seu coração, e sei que o Senhor vai te preencher. Então, assim, você não vai mais ser uma pessoa não correspondida, você vai ser uma pessoa que transborda amor, que transborda paciência. Então, as pessoas virão até você, se sentirão bem de conversar com você, porque você vai ter algo de Deus para entregar para ela. E assim como aquela viúva que tinha várias vasilhas, foi multiplicando, assim será no seu coração. Se você sente que você não tem nada aqui dentro, o Senhor vai transbordar, e aí não haverá, vai ser tanto que você vai ter para compartilhar de dentro de você. Amém? Bom, para você que não me conhece, eu sou a Gabi, seja muito bem-vindo ao meu canal, tô muito feliz de você estar aqui. Obrigado por ter ficado até o final. Se você tem alguma dica de vídeo, alguma sugestão, coloque aí nos comentários. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se você não é inscrito. É isso, beijos, fiquem com Deus.